Fala pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje vamos começar o segundo bloco de assuntos do curso de Química 4, tá? Que é a parte de equilíbrio químico. Essa parte de equilíbrio químico ela também pode ser chamada de equilíbrio molecular, e eu já adianto para vocês que vamos dividir esse assunto em dois vídeos. No vídeo de hoje vamos ver a definição do que é um processo reversível e também vamos definir duas constantes de equilíbrio, Kc e Kp. E no próximo vídeo vamos falar sobre o princípio de Le Chatelier, tá? Que é o princípio que você vai deslocar um equilíbrio químico. Então, antes de falar sobre o equilíbrio químico, precisamos entender o que é que significa um processo reversível. Para entender um processo reversível é bastante simples. Inicialmente, considere esse recipiente aqui fechado com água, tá? E todos vocês sabem que com o passar do tempo a água ela tende a evaporar, ou seja, ela tende a passar do estado líquido para o estado gasoso. Bom, chega um ponto que essa parte que antes estava vazia, ela fica saturada de vapor de água. Então, o vapor de água ele vai ter tendência a se condensar. Bom, representando isso na forma de equações, podemos definir que aqui estão ocorrendo dois processos. Um processo que eu vou chamar de processo direto, que é o processo de evaporação. Ele ocorre com uma determinada velocidade, e temos também um processo inverso, que também ele ocorre com uma determinada velocidade, que eu vou chamar de velocidade de condensação. Bom, eu posso dizer que esse processo direto ele vai ocorrer com a velocidade que eu vou chamar de uma velocidade d, chamada velocidade do processo direto, e o processo inverso eu vou chamar ele de i. Ou seja, ele está ocorrendo com uma velocidade que eu vou chamar de velocidade do processo inverso. Bom, inicialmente nesse sistema aqui, temos uma velocidade de evaporação bastante alta, tá? Com o passar do tempo, a velocidade de evaporação tende a diminuir e a velocidade de condensação ela tende a aumentar. Lembrando que a evaporação da água chamamos de Vd, ela ocorre a uma velocidade chamada de velocidade do processo direto, enquanto a condensação da água ela ocorre a uma velocidade VI, ou seja, a velocidade do processo inverso. Quando a velocidade de evaporação da água se iguala à velocidade de condensação, dizemos que nosso sistema atingiu o equilíbrio. E um processo reversível ele é sempre representado dessa forma aqui. No caso do que está acontecendo nesse recipiente, inicialmente você tem a água passando do estado líquido para o estado de vapor, ela está evaporando. Com o passar do tempo, a água no estado de vapor passa novamente para o estado líquido. Lembrando que o processo direto representamos por Vd, velocidade da reação direta, no caso a evaporação, e o processo inverso representamos por Vi, velocidade do processo inverso. Bom, chamamos isso aqui de um processo reversível porque o que está ocorrendo aqui não é uma reação química. O que está ocorrendo aqui é apenas um processo físico. Bom, podemos utilizar o mesmo raciocínio para definir o que é uma reação reversível. O que é uma reação reversível? É uma reação que ela ocorre simultaneamente nos dois sentidos. O que é que significa isso? Em uma reação reversível, eu vou ter meus reagentes formando os produtos, e os meus produtos reagindo entre si para formar novamente os meus reagentes. Como exemplo, vamos dar uma olhada nessa reação aqui. Aqui temos NO2 produzindo N2O4. Então, o NO2, que é meu reagente, ele origina os produtos, e os meus produtos eles regeneram novamente meus reagentes, tá? Tornando assim um processo reversível. Quando a velocidade de formação dos produtos se iguala à velocidade de formação dos reagentes, temos um sistema em equilíbrio. Bom, tudo que foi falado até agora, ele pode ser representado dessa forma aqui. Eu tenho um reagente A reagindo com outro B, formando C mais D. Bom, inicialmente, o processo de formação dos produtos ocorre a uma velocidade que eu vou chamar de V1, que é a velocidade da reação direta. Lembrando que, inicialmente, como temos apenas reagentes, essa velocidade de reação direta é bastante alta. Com o passar do tempo, os produtos eles tendem a reagir entre si para originar novamente os reagentes, tá? E essa reação ela ocorre com uma velocidade que eu vou chamar de velocidade de reação inversa.
Quando a velocidade da reação inversa se iguala à velocidade da reação direta, o sistema atingiu o equilíbrio. Bom, graficamente podemos representar esse sistema dessa forma aqui. Inicialmente temos os reagentes, tá? O que é que acontece? Os reagentes eles têm tendência de formar os produtos, então com o passar do tempo a velocidade dos reagentes ela vai diminuir. E a velocidade dos produtos com o passar do tempo ela vai aumentar. Chega um ponto, por exemplo esse ponto aqui, em que as duas velocidades são iguais. Quando essas duas velocidades são iguais, significa que meu sistema atingiu o equilíbrio. Então, no meu sistema em equilíbrio, as principais características são: as velocidades das reações direta e inversa são iguais e as concentrações dos participantes no equilíbrio químico elas são constantes. Perceba bem, elas não são iguais. As concentrações dos reagentes e dos produtos no estado de equilíbrio elas são constantes. Elas não variam com o passar do tempo. Ok? Bom, a primeira constante que vamos definir nessa parte de equilíbrio químico é uma constante de equilíbrio em termos de concentração, chamada de Kc. Para escrever Kc é bastante simples. Kc é definida como a concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes. Então, por exemplo, temos essa reação aqui genérica, onde eu tenho reagente A mais B produzindo C mais D, e os produtos C mais D reagindo entre si para produzir A mais B, um processo reversível. Lembrando que essas letras minúsculas são os coeficientes estequiométricos da reação. Para escrever Kc é bastante simples. Kc vai ser a concentração dos produtos sobre os reagentes. Cada concentração dessa tem que estar elevada ao coeficiente estequiométrico. Ou seja, quem são meus produtos? C vezes D, concentração de C vezes D, elevado aos coeficientes C minúsculo, D minúsculo, sobre a concentração dos reagentes A e B. Concentração de A vezes concentração de B, elevado aos coeficientes A minúsculo e B minúsculo. Ok? Bom, a constante de equilíbrio ela é adimensional. O que é que significa isso? Ela não possui unidade, certo? Bom, na expressão de Kc não são representados nem componentes sólidos e nem líquidos puros. Vamos ver que substâncias no estado sólido ou líquidos puros têm concentração igual a 1. Então, essas substâncias não são representadas na constante de equilíbrio. Bom, e a última característica é que a constante de equilíbrio depende apenas da temperatura. Como exemplo, vamos escrever a constante de equilíbrio para essa reação. Aqui você tem o NO reagindo com O2, formando o NO2. Kc lembra concentração dos produtos ou do produto sobre os reagentes. Bom, eu tenho um único produto aqui, então vai ser a concentração de NO2 elevada ao coeficiente 2 sobre a concentração dos meus reagentes. Concentração de NO elevado a 2, concentração do O2 elevado a 1, que não precisa representar. Então essa constante aqui é a constante Kc para essa reação química. Bom, segunda constante de equilíbrio é a constante de equilíbrio conhecida como Kp. Kp é a constante de equilíbrio em termos de pressão parcial. Para escrever Kp, você vai seguir o mesmo raciocínio. Kp vai ser escrito através da pressão parcial dos produtos sobre os reagentes. Lembrando, produtos, reagentes. Bom, para escrever Kp para essa reação genérica, segue o mesmo raciocínio. Kp vai ser a pressão parcial dos produtos, pressão de C vezes pressão de D, elevado aos coeficientes estequiométricos, C minúsculo e D minúsculo, sobre a pressão parcial dos reagentes. A, pressão parcial de A vezes B, elevado aos coeficientes A minúsculo, B minúsculo. Bom, na expressão de Kp, só vão participar da expressão de Kp os componentes que estão no estado gasoso. Os componentes que estão no estado gasoso, ok? Lembrando que Kp é a constante de equilíbrio em termos de pressão parcial. Bom, como exemplo, vamos escrever
Kp para esse sistema aqui em equilíbrio. Eu tenho monóxido de carbono reagindo com gás oxigênio, formando dióxido de carbono. Note, aqui eu tenho um produto e aqui eu tenho dois reagentes. Então, Kp vai ser escrito através da pressão parcial do produto, no caso aqui eu só tenho um, sobre a pressão parcial dos reagentes, elevado aos seus coeficientes estequiométricos. Então, pressão parcial do produto, quem é meu produto? CO2, elevado ao coeficiente estequiométrico, que é 2, sobre a pressão parcial dos meus reagentes, que é a pressão parcial do CO elevado a 2, pressão parcial do O2, aqui está elevado a 1, ok? Então, essa é a expressão de Kp para esse sistema em equilíbrio, ok? Bom, para exemplificar o que foi falado hoje, vamos resolver essa primeira questão. Essa primeira questão é uma questão bem simples, tá? Ele diz assim: analise o diagrama a seguir que mostra as variações de concentração, aqui, em mols por litro, de NO2 e N2O4, até atingir o equilíbrio dado pela reação. Aqui você tem o NO2 no estado gasoso formando N2O4 e o N2O4 formando um NO2, processo reversível. Determina a alternativa que indica o valor correto de Kc nessas condições. Bom, esse gráfico aqui, note que ele está mostrando, note que ele é um gráfico de concentração versus tempo. Então ele está mostrando a concentração do NO2 e a concentração do N2O4. Note o seguinte, a concentração do NO2 inicialmente era 4 mols por litro e ela foi diminuindo até chegar a um valor constante de 2 mols por litro. A concentração do N2O4 inicialmente era 0, foi aumentando e chegou aqui num valor constante de 1 mol por litro. Se você notar, a partir desse ponto aqui, as concentrações são constantes. Significa que meu sistema atingiu o equilíbrio. Então, no equilíbrio, a concentração de NO2 é 2 mols por litro e a concentração de N2O4 é 1 mol por litro. Tá? Escrevendo Kc para essa reação, Kc vai ser escrito dessa forma. Vai ser a concentração de N2O4, esqueça esse 2 aqui, e a concentração de NO2 elevado a 2, ok? Isso aqui vai ser igual a concentração de N2O4, esquece esse 2 aqui, é 1. A concentração do NO2 é 2 elevado a 2. 1 dividido por 4, 0,25. Então, 0,25, alternativa letra A, ok? Bom, eu risquei esses dois aqui porque foi um pequeno erro, tá? A constante Kc vai ser a concentração de N2O4 elevado a 1 e a concentração de NO2 elevado a 2. Tudo bem? Bom, a segunda questão é uma questão em que seu sistema ele não atingiu ainda o equilíbrio. No outro foi bem fácil. Como o sistema atingiu o equilíbrio, tá? Escrevemos Kc, substituímos as concentrações no equilíbrio e aí calculamos esse valor. Mas esse problema aqui também ele é bem fácil. Veja. Um equilíbrio envolvido na formação da chuva ácida está representado pela equação. Você tem aqui o dióxido de enxofre reagindo com oxigênio, formando o trióxido de enxofre. Em um recipiente de 1 litro, isso aqui é o volume, foram misturados 6 mols de dióxido de enxofre, SO2, e 5 mols de oxigênio, O2. Depois de algum tempo, o sistema atingiu o equilíbrio. O número de mols de trióxido de enxofre medido foi 4. O valor aproximado da constante de equilíbrio é... Bom, inicialmente vamos representar a reação, tá? Você tem aqui SO2 reagindo com O2 produzindo SO3. Bom, essa reação aqui, vamos dizer que ela ocorre em 3 partes, tá? No início da reação, você tem apenas reagentes. A quantidade de produto formada é 0. Ele disse aqui que no início da reação temos 6 mols de SO2 e 5 mols de O2. Note que ele falou também que quando o sistema atingiu o equilíbrio, a quantidade de trióxido de enxofre foi igual a 4. Está aqui, ó. Certo? Então veja, se no equilíbrio a concentração de trióxido de enxofre é 4, significa que foi formado 4 mols de SO3. Tudo bem? Bom, agora preste atenção na estequiometria da reação. A estequiometria da reação ela diz o seguinte: eu tenho 2 mols de SO2 reagindo com 1 mol de O2,
produzindo 2 mols de SO3. Então, olha para cá. Aqui a proporção não é 2 para 2, não é 2 mols de SO3 para 2 mols de SO2. Então, se foi formado aqui 4 mols de SO3, foi consumido 4 mols de SO2, porque a proporção aqui está de 2 para 2. Vamos utilizar o mesmo raciocínio para relacionar o SO3 com o O2. A proporção aqui está de 2 para 1. Note que a quantidade em mol do O2 é metade da do SO3. Então, se aqui foi formado 4 mols de SO3, significa que a quantidade de O2 consumida foi 2 mols. Ok? No equilíbrio, o que é que vai acontecer? Eu tinha 6 mols de SO2, foram consumidos 4 mols de SO2. Então, a quantidade de SO2 que sobrou no equilíbrio foi 2 mols. Aqui, no início, tínhamos 5 mols de O2. Foram consumidos 2 mols de O2, no equilíbrio sobrou apenas 3 mols. Lembra o seguinte, a constante de equilíbrio é concentração dos produtos sobre reagentes, concentração molar ou mol por litro. Aqui temos as quantidades de cada participante, sendo que essas quantidades aqui estão em mols, não em mols por litro. Então, precisamos dividir essas quantidades pelo volume. Lembrando que o volume está aqui, ó, 1 litro. Tudo ok? Então, o valor da concentração do SO2 no equilíbrio vai ser 2 mols por litro, isso é concentração. A concentração do O2, 3 mols por litro. E a concentração do SO3, 4 mols por litro. Vamos escrever a expressão de Kc. Kc é a concentração do produto, SO3 elevado ao quadrado, sobre a concentração dos reagentes. SO2 elevado ao quadrado, vezes a concentração de O2 elevado a 1. Bom, a concentração de SO3 está aqui, 4 mols por litro. A concentração de SO2 determinamos também que é 2 mols por litro, elevado a 2. E a concentração de O2 é 3 mols por litro. Resolvendo essa divisão aqui, chegamos ao valor de 1,33. Então, o valor de Kc é 1,33. Lembrando que Kc é uma grandeza adimensional. Tá? Então, alternativa letra D. Bom, na próxima aula vamos ver a parte de deslocamento de equilíbrio. Espero vocês lá. Abraço a todos.